Olá! Você sabia que o Brasil é um dos países onde mais se realizam cirurgias plásticas? E o sonho de corrigir aqueles defeitinhos estéticos se torna cada vez mais acessível. Existem clínicas onde se pode parcelar o valor do procedimento em até 36 vezes. Mas cuidado, é preciso pensar bem antes de realizar uma cirurgia como essa, para que o desejo de melhorar o visual não se transforme em um problema. É sempre bom lembrar que qualquer procedimento médico possui riscos. Por isso, bom senso, cautela e informação são essenciais para obter bons resultados com as cirurgias plásticas. Para falar sobre o assunto aqui no estúdio, eu converso com Paulo Meyer, médico especialista em cirurgia plástica e integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, as pessoas estão banalizando mesmo esse tipo de procedimento? Hoje é cada vez mais comum a gente encontrar pessoas que fizeram, claro, não só as cirurgias separadoras, que as pessoas têm alguma necessidade de fazer, mas as cirurgias estéticas mesmo, né? Cada dia mais comum. Essa busca pelo perfeito, pelo belo, cada vez maior. Então, realmente existe essa procura, né? E realmente as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de procurar o profissional que vai realizar o procedimento. Né? Hoje é bom lembrar que no Brasil, no ano de 2009, segundo o IBOP, foram realizadas mais de 640 mil cirurgias. É muita cirurgia, né? E a previsão para o ano de 2010 é em torno de 700 mil cirurgias. E esse número tende a aumentar, né? Exatamente. Então, é bom que a pessoa procure sempre informações sobre o médico que vai procurar, se faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E muitas vezes elas vão com indicação, o que já é alguma coisa interessante, alguma amiga que operou, que teve um bom resultado. Né? Eu acho que tudo isso é válido na hora de procurar o profissional. Além de conhecer mesmo o profissional, de buscar essas informações, qual é a orientação dos médicos? Quem deve fazer uma cirurgia plástica, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu gostaria porque, sei lá, é meu sonho ter um lábio maior, mais seio, né? Quem que deve fazer realmente uma cirurgia plástica? Sim, cabe ao médico indicar, né, rever a paciente e indicar o procedimento. Hoje tem essa procura grande por cirurgia plástica, as pessoas querem cada vez ficar melhores e também procuram aquela recuperação a jato, né? Então, não existe assim aquela pessoa especificamente, mas a pessoa tem que estar bem, né? Ela tem que estar, os exames dela todos em ordem e não existe uma idade certa para fazer o procedimento. Crianças de 5 anos, às vezes a gente faz a reparação de orelha de abano, né? Na adolescência as meninas também procuram, às vezes para aumentar os seios. Então a hora ideal é aquela que o corpo da menina está bem formado, né? E claro, o médico também tem que fazer uma avaliação psicológica, ver se ela está pronta e preparada para fazer o procedimento. A partir de que idade? Por exemplo, o corpo de uma mulher já está preparado, já está pronto e que se pode, então, fazer uma cirurgia? Exatamente. Não tem uma idade específica, né? É claro que ela tem que ter o desenvolvimento já do corpo total, né? Se ela já tiver o desenvolvimento, não tem nada que impeça, né? Desde que os exames e tudo estejam perfeitos. Agora o senhor falou uma coisa, que a gente tem que estar bem para fazer uma cirurgia plástica, né? Que alguns exames são pedidos pelo médico. Que tipo de exames são esses? E quando você fala em estar bem, também é psicologicamente? Sim, claro. Né? Os exames são os exames de rotina, exame de sangue, ver anemia, esse tipo de coisa, um eletro do coração, né? No caso da mama, a gente faz uma mamografia ou uma ecografia mamária para ver o estado da mama especificamente, né? E os exames todos estão normais, você conversando com a paciente e indicando essa cirurgia, eu acho que o procedimento pode ser feito. Por que é importante estar bem psicologicamente? Porque muitas vezes a paciente, a busca pelo belo, né? Ela simplesmente quer fazer, mas às vezes nem tem indicação, ela não tem ainda a formação total da mama, ainda está em desenvolvimento, né? É bom que esteja já com o desenvolvimento todo
Eu já ouvi completo. casos e já li algumas coisas sobre isso, doutor, que às vezes as pessoas fazem uma cirurgia plástica no rosto, por exemplo, e mudam tanto a fisionomia delas que depois elas nem se reconhecem mais quando se olham no espelho, né? Isso pode comprometer também, prejudicar o psicológico da pessoa. Sim, né? isso é uma coisa bastante debatida em congresso, né? O ideal da cirurgia plástica é você rejuvenescer, mas com naturalidade. Né? Você simplesmente tirar os anos que passaram, tentar amenizar esses anos, mas deixar o mesmo rosto, a mesma... As características Sim, da pessoa, né? manter as características. Hoje, qual que é o tipo de cirurgia plástica mais realizada? Olha, a lipoaspiração sempre foi a cirurgia de longe mais realizada. Hoje ela vem seguida de perto pelas próteses de mama, mas a lipoaspiração com certeza é a cirurgia mais realizada. É bom até lembrar que existem cursos de fim de semana onde o profissional aprende a fazer lipoaspiração com uma aula teórica e 2 aulas práticas e ele começa a fazer lipoaspiração, né? Aí que vem os problemas, né? Para você ter uma ideia, um cirurgião plástico, ele precisa ter pelo menos 2 anos de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica para começar a fazer as cirurgias. E num fim de semana ele vai lá, faz um curso e começa a fazer. É esse um dos motivos pelo qual a gente vê tanto erro Tantos médico, problemas. tantos problemas, Com mortes, certeza. inclusive. Com certeza. A lipoaspiração, principalmente, é um procedimento bem complexo. Você tem limite do que você pode aspirar na cirurgia, gira em torno de 5 a 7% do peso corporal da paciente, ou 40% da área corporal. Né? Você não deve ultrapassar esses limites, né? Porque o risco cirúrgico aumenta muito mais. Né? Então, esses profissionais muitas vezes não têm toda essa informação, né? Toda a técnica que você desenvolve com os anos, e daí surgem os problemas. Né? Então, quando uma pessoa for procurar um médico para fazer uma cirurgia estética, o que deve se prestar atenção no currículo? Qual que deve ser a formação? Que tipo de cursos? Se o médico pertencer ao quadro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e é bem fácil você descobrir isso, é só você acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se o médico fizer parte, pelo menos ela já está com um profissional que teve uma formação adequada. Adequada, não desses de final de semana. Sim. E a gente deve desconfiar dessas facilidades grandes de pagamento também, de cirurgia plástica? Com certeza. Isso a pessoa deve ficar desconfiada quando tiver muita facilidade. Né? Um parcelamento em muitas vezes, preços exorbitantes, né? E preços muito baixos também? Sim, né? É comum a paciente chegar no nosso consultório e informar que consultou com um determinado médico e o preço era exorbitantemente baixo. Né? Então a gente sempre fica desconfiado disso porque alguma coisa tem que ter de errado. Se você procura fazer a tua cirurgia de maneira correta em ambiente hospitalar, com todos os recursos, entendeu? É difícil conseguir fazer dessa forma. Já que você tocou no assunto, é mais seguro fazer uma cirurgia plástica num hospital, numa clínica? O que a pessoa deve preferir? Eu prefiro fazer meus procedimentos em ambiente hospitalar sempre. Eu acho que ali a gente tem toda a aparelhagem para monitoramento, tudo adequado. Dessa forma a gente consegue ficar mais tranquilo, a segurança é maior para o paciente. Então essa é uma coisa que o paciente também pode pedir, né? Pode se manifestar para o cirurgião, para o médico, enfim, que ela gostaria, que ela prefere fazer essa cirurgia num hospital que é mais seguro. Sim, cabe ao paciente discutir isso com o seu médico, né? E fazer nesse ambiente. Agora a gente já viu várias denúncias, isso é comum na TV, né, doutor, que reportagens que mostram que uma pessoa ligando para um consultório, falando assim, eu gostaria de colocar um implante na minha mama, né, no meu seio. Posso ir aí tal hora? Não, pode vir aqui, teu horário já está marcado, o doutor vai fazer para você. E realmente a pessoa chega lá da primeira vez e já vai... Sim, muitas vezes ela nem sabe quem é o médico que vai atender. Exatamente. Qual que é o procedimento padrão, doutor? Como que é quais são as etapas até se chegar no dia da cirurgia?
Olha, é até isso que vai tratar o protocolo que vai ser, que está sendo elaborado pelo CFN, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Olha, tem todo um preparo, desde a identificação do paciente, qual a patologia, a indicação da cirurgia, né? O ambiente que se vai realizar. Eu procuro sempre colocar meu paciente com o anestesista antes da cirurgia, fazer uma consulta pré-anestésica, né? Então, tudo isso é a maneira mais segura para se fazer o procedimento. Claro, os exames pré-operatórios também. Em que casos a cirurgia plástica não é indicada? Olha, não é indicada se a paciente não tem uma formação do corpo, ou o menino, se algum exame que você realizar, né, não estiver nos padrões normais, aí tem que ser corrigido, né? A paciente não tem indicação, ela tem às vezes procuram pacientes que têm uma mama bonita, tamanho bonito, mas a amiga tem uma mama maior, ela quer uma mama simplesmente maior, né? Então, eu contraindico a cirurgia. E deve ser difícil lidar com isso, né, doutor? Sim. Porque beleza é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo almeja. E daí você fala, uma mulher chega e fala assim, não, eu quero tirar um monte, eu quero tirar todas as minhas gordurinhas, eu quero ficar, enfim, corpinho violão. E, na verdade, isso às vezes não é saudável para a pessoa. Você chegou já a perder paciente, doutor, por causa disso? Já, com certeza. Existem pacientes que elas chegam muito magras, né? E querem fazer lipoaspiração, mas eu tenho ainda uma gordura, eu quero tirar. Né? Mas você não acha, e às vezes aquela gordura está só na cabeça dela, né? Ela se olha no espelho e se acha gorda, né? Próprio de uma paciente anoréxica mesmo. E existe isso é comum no consultório de cirurgia plástica, né? A gente procura orientar para que ela procure até um apoio psicológico às vezes, mas contraindica a cirurgia, com certeza. Muito bem. Quais são os cuidados que devem ser tomados antes de fazer uma cirurgia plástica? A gente volta a falar sobre o assunto daqui a pouco, logo depois do intervalo. É só um minuto, é seu direito, volta já já.